Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Mais um Bets de hoje no ar, edição de sexta-feira. Sextou, Matheus Montenegro. Temos Olá. La Liga, Bundesliga, Arabão, esses grandes campeonatos que a gente gosta. O sextou que você tá muito animado hoje, não é? O que foi? Estou animadaço. Você geralmente gosta tanto do Arabão, da Bundesliga, ainda mais depois de uma quarta-feira fenomenal que tivemos. Já falei, mano, importante destacar, tá? Mas que fique o recado também. A gente tá gravando aqui na quinta-feira à tarde, né? Os jogos da sexta. A gente sempre grava com previsibilidade. Sempre cautela, tá, galera? A gente não é evidente, a gente não vai acertar tudo sempre. O que a gente garante para vocês são análises embasadas e com muita responsabilidade. Obviamente, futebol é um esporte... Quarta-feira, né, as tendências todas bateram, né? Nos 7 jogos do Brasileiro. Mano, tem um membrozinho aqui, ó, porque a minha patroa não está em casa neste momento, e aí eu tô tendo que fazer uma companhia aqui a ele, e aí ele vai ficar aqui, ó. Possivelmente vocês vão ficar vendo as orelhinhas, e aí vale lembrar, ele apareceu no finalzinho do... Tá? Ah, não, meu Deus, não mostra não. O que foi? Tu não gosta, não? Vai assustar a galera, pô. Peraí, meu irmão. Tá ficando doido, né? Falar mal do meu cachorro. E deu sorte da outra vez, tá? Eu falei, eu botei ele no final do programa e chamei os Green e deu bom. Então ele vai ficar aqui comigo, pra dar green de novo. Muito bem. Vamos começar, porque temos 7 jogos, tá? Vamos começar aí, temos Bundesliga, Arabão, né? Série B, La Liga, Ligue 1 e Taça de Portugal. Vamos começar na Arábia Saudita, porque 12:05, né? Já no horário do almoço dessa sexta, temos Al-Feiha e Al-Ittihad, né? O Al-Ittihad de Benzema, terceiro lugar, está a 3 pontos do Al-Nassr, né? Que lidera com 100% de aproveitamento, e o Al-Feiha ali, campanha de meio de tabela, 4 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota, né? O Al-Ittihad, 3 vitórias e 1 derrota. A gente vai ver também que foi uma derrota para um time difícil de ser batido, né? Mas antes de começar pelo Al-Feiha, né? Que tem eliminação na Copa do Rei, né, para um time da segunda divisão. Ganhou em casa o último jogo, né, contra o Al Naima, 2-1. Foi fora. Fora. Fora ele perdeu do Al Khalid e fora ele ganhou do Al Fateh. Ele só jogou fora, basicamente, né? Em casa ele só ficou no 0-0, um jogo, né? Foi o Al-Ittihad, velho, 4 jogos, 3 vitórias e a única derrota foi pro Al-Nassr, que é o principal favorito dessa temporada, né? O Al-Nassr agora que conta com Jorge Jesus também no comando. Cara, o Al-Ittihad é o atual campeão. E é bom, só para contextualizar a galera, entender um pouquinho, né? Sempre bom destacar. A Arábia Saudita tem 4 times ali que destoam demais dos outros. O Al-Ittihad é um desses 4 times. Então ele é muito superior ao Al-Feiha. Do meio para frente, o Al-Ittihad tem um time ali que jogaria Champions League, por exemplo. Tem Kanté e Fabinho na meiuca, e o trio de ataque é simplesmente Moussa Diaby na direita, aquele que era do Leverkusen, galerinha do FIFA aí, ó, quem curte o FIFA, tá ligado que é correria grande com o Moussa Diaby, né? Do lado esquerdo tem o Bergwijn, que era do Tottenham, do Ajax, aquele holandês, e o centroavante é nada mais nada menos que Benzema, né? Óbvio, não são jogadores que estão ali num altíssimo nível, como já jogaram outrora, mas é um time muito superior ao Al-Feiha, por exemplo. Que, cara, de conhecido, o Al-Feiha ali só tem o zagueiro Smalling, tá? Que também já tá em reta final de carreira, que era da Roma, do Manchester United, mas, assim, não é um time que assusta, não, tá? E aí, já aproveitando a deixa que você colocou aí as odds, meu irmão, eu acho que essa odd do Al-Ittihad ela poderia estar até um pouco mais baixa, tá? Eu acho que o Al-Ittihad é bem favorito, mesmo fora de casa. Ele já ganhou 2 jogos como visitante aqui nessa temporada, né? E essa odd, ao meu ver, podia estar 1.5, 1.53. Como está 1,64, ela abre margem até para a gente se proteger até um pouquinho a mais, né? Quem quiser um bilhete aí com várias múltiplas, por exemplo, pode pegar só o dupla chance ou o próprio gol, né? Do Al-Ittihad, que tem odds ali próximas, né? 1,18 e 1,13, não são odds altas, mas são muito, eu considero bem seguras para um bilhete ou até combinando as duas, né? Para dar uma aumentada. É o que eu difícil ser 0-0, né, no Campeonato Saudita. Mas Saudita esse ano tá até menos movimentado, né? A gente discutiu já foi mais. Mas nos jogos entre os grandes ainda tá bem movimentado, né? Nos jogos entre os maiores contra intermediários e pequenos, aí tá até não tá com tantas goleadas, né? Os times estão ganhando por placares mais magros. E aí a gente destacou aí o dupla hipótese, ele tem uma odd um pouquinho mais alta do que o gol do Al-Ittihad. E eu acho muito difícil ser 0-0. Então eu gosto aqui nesse confronto você combinar o dupla hipótese do Al-Ittihad com o gol do Al-Ittihad, né? Você vai estar na vitória da equipe visitante ou empate com gols. Você só vai tirar o 0-0 do dupla hipótese, né? E aí você vai ter um incremento de odd de 1,18 para 1,3, que é muito considerável para você só tirar o 0-0.
Então, assim, eu gosto dessa alternativa, tá? Eu acho que para um bilhete aí, uma odd 1.3 nessa combinadinha aí do Al Ittihad, eu acho muito interessante. Até porque a gente vai ver agora nos próximos jogos, é uma sexta-feira bem complicada, tá? Então, muita cautela aí nesse sextou, certo? Principalmente se vocês tiveram grandes lucros ao longo da semana, não vai inventar de jogar o lucro todinho aí, não. Vai com cautela, mantenha ali a sua metodologiazinha, sem se empolgar, porque é uma sexta-feira complicada. Temos também no Sauditão Al-Ahly e Al-Shabaab. Al-Ahly que é, inclusive, o atual campeão continental, né? Isso, das Champions Asiáticas. Mas só começou ali na 7ª colocação, não perdeu, mas tem 2 vitórias e 2 empates. E o Al-Shabaab só uma vitória. Um empate e 2 derrotas. Né? Vamos ver aqui os jogos recentes, né? Pela Champions League Asiática, né? 2-2 com o Al-Duhail, o Al-Ahly. Aí pela Liga venceu fora o Al-Hazen, aí perdeu do Pirâmides, que aqui eu não sei que... foi no Mundial de Clubes. Foi para o Mundial. Fase exatamente. inicial. Foi isso mesmo. O Intercontinental agora que chama, né? Isso. Já caiu na primeira fase lá para o time do Pirâmides, né? Que não tem o William Bigode, né? Que poderia jogar nesse time aí. Que isso? O Al-Ahly contra o Al-Hilal, né, 3-3, e contra o Al-Nassaf, pela Champions 4-2, jogo movimentado, e 0-0 contra o Al-Ittifaq. E 1-0 só no Neon. Cara, é uma leitura muito parecida. Só perdeu um jogo, né? Só perdeu desse Pirâmides, né? Sim, é uma leitura muito parecida com a que foi do Al Ittihad, né? E aqui ainda tem um adicional do time estar jogando em casa. É uma disparidade muito grande entre as equipes. A gente tá falando de um Al-Ahly aí, que tem o Galeno, que tem o Mahrez, que tem o Mendy no gol, tem o Ibanez na zaga. Tem jogadores ali nível europeu. Do outro lado, a gente tem o Al-Shabaab, que os principais destaques aí ficam por conta de Marcelo Grohe, no gol, ex-Grêmio, quem lembra dele. E tem também o Yannick Ferreira Carrasco, aquele ponta belga, tá jogando mais pelo ataque ali. A dupla de ataque do Yannick Ferreira Carrasco, inclusive, é o Carlos, atacante que era do Inter, do Atlético Mineiro. Cara, é uma disparidade grande, né? A gente vê aí também pelos resultados que o Al-Shabaab não é lá grandes coisas, vem de derrota para o Al-Khaloud em casa, né? Já perdeu ali de 4-1 do Al-Khalid também em casa. Então é uma disparidade muito grande, velho. É confiar única e exclusivamente no time. Ano passado, 2 vitórias do Al-Ahly, tá? 3-2 e 3... Teve uma vitória do Al-Shabaab, né? Realmente, foi uma vitória e uma derrota. Mas em casa venceu. Mas isso aí, ó, eu vou até relativizar um pouquinho, tá? Isso aí, salvo engano, já era reta final de temporada, o Al-Ahly estava mais focado na Champions. Tá? Inclusive ele foi campeão. Muito bem, vamos para as odds aqui, né? Porque o favoritismo é do Al-Ahly, 1,46. Eu gosto, viu? A grande diferença aqui pro jogo do Al-Ittihad é porque aqui você teria que ir na vitória seca. O dupla hipótese, o gol já é muito baixo. Mesmo combinando, fica uma odd muito baixa. Então, assim, o empate anula também, odd muito baixinha. Eu até acho que vale a pena. É porque eu prefiro me precaver em termos de vitória seca, sabe? Principalmente o Campeonato Arabão, que a gente não acompanha tanto assim. A gente tá mais por dentro, obviamente, dos grandes. E o parâmetro que a gente tem dos times pequenos é mais questão estatística, né? Análise ali dos últimos confrontos e tudo mais. Então eu tenho meu pezinho atrás da vitória seca. Eu acho que vale a pena para o cara que conseguir acompanhar o jogo em tempo real, vendo ali que realmente tá uma disparidade grande no início, aí você pode pegar até uma aposta simples na vitória do Al-Ahly, né? Já tá beirando ali 1,5, aí eu acho que pode ser que vale a pena. Muito bem. Então, Arabão analisado, agora vamos para a maravilhosa Bundesliga, porque temos União Berlim e Borussia Mönchengladbach abrindo aí a 7ª rodada. Vamos para a classificação, porque os dois times não estão bem, tá? O União Berlim é só o 13º e o Mönchengladbach é o vice-lanterna, tá? Inclusive, o único time que não venceu. O Gladbach. Isso, não venceu, só tem 5 gols, né? Até demitiu o treinador, né? Ele tá nas últimas rodadas já com o interino e tomou 12 gols, o União Berlim também 8 gols, tomou 13, tomou até mais gols do que o próprio Borussia Mönchengladbach. Um jogo difícil, tá? Porque são duas equipes que não passam tanto confiança. A gente vai ver aqui os resultados no campeonato alemão, né? A União Berlim perdeu do Leverkusen, ficou só no 0-0 com o Hamburgo, não marcou gol, né? Em 2 jogos seguidos, que é raro para um time da Bundesliga não fazer. Aí antes ele até tinha feito 4 no Frankfurt, fora de casa, e feito 2 na derrota em casa para o Hoffenheim. Aí perdeu do Dortmund por 3-0 e ganhou do Stuttgart por 2-1. Em casa ele até faz gol, né? Ele faz ação desse 0-0 aí, né? Ele leva gol em tudo que é jogo, até em casa também ele leva muito gol, né? Cara, é um jogo muito complicado, tá? Eu acho que esse é o jogo mais difícil do dia, diga-se de passagem, porque são dois times que estão muito abaixo, 2 times que não têm ali seus grandes jogadores. O Mönchengladbach teve uma épocazinha ali que
com grandes jogadores, né, que saíram para grandes times. O Marco Reus saiu do Gladbach, o goleiro, o Sommer também, que foi para Inter de Milão depois. Tinha o Rafael, brasileiro, que ficou um tempão também no Borussia Mönchengladbach. Hoje em dia, velho, tem o centroavante, Faber, mano, que é de grande nome, tá? Tabakovic, o centroavante. Grande jogador. Bota para dentro, direto. Bom, o Borussia Mönchengladbach, Matheus, começou mal, né? A gente vai ver aqui que ele fica no 0-0 com o Hamburgo, perde do Stuttgart por 1-0, aí perde do Bremen por 4-0, né? E o técnico foi demitido aqui, né? Sim. Aí assume o interino que até assim, 1-1 com o Leverkusen fora, foi até uma melhorada, mas aí tomou 6 do Frankfurt, né? Até foi buscar 4 gols, estava 6-0, ficou 6-4, até deu um calor no final, mas acabou perdendo. E aí ficou também só no 0-0 com o Freiburg, né? Dos 6 jogos, a equipe do Borussia Mönchengladbach só marcou em 2. Né? Então, realmente, aí a gente vai ver as odds aqui, que é um jogo difícil, tá? Porque são times que tomam muitos gols, mas fazem poucos gols. Então, é difícil aqui, ó. O under 1,5 para bilhete, 1,24. O over 1,5, 1,24. O under 3,5, que eu acho que até pode acontecer. Tem até uma odd maior. Eu até vejo mais valor nesse under 3,5, para o jogo ser 2-1, 1-1, do que esse over 1,5, porque são times aí que a gente viu que passam em branco em várias oportunidades. A gente tá falando de um Borussia Mönchengladbach que ele só tem 5 gols na Bundesliga, só que 4 foi em um jogo só. Um jogo atípico que ele tomou 6-4, né? Que o Frankfurt meteu 6-0 ali ligeiro. E o Frankfurt é um time que toma muito gol, né? Então assim... O próprio União Berlim é curioso, né? Porque dos 8 gols do União Berlim, 4 foram contra o Frankfurt. E dos 5 gols do Borussia Mönchengladbach, 4 foram contra o Frankfurt. Cara, eu acho que gols é muito instável para esse jogo. Porque são 2 times fracos, só que a Bundesliga é uma tendência de gols absurda. São 2 times com ataques fracos e defesas fracas. Então é difícil a gente confiar em algo em termos de gols. Eu prefiro, em termos de segurança, para mim, o melhor desse jogo. E olhe lá que tá louco. Para mim, esse aí é o menos recomendado, tá? Só que a odd ainda é relativamente boa. O dupla hipótese do União Berlim, 1,34. Porque até um 0-0... O Borussia não ganhou ainda, né? E o União Berlim vem de um 0-0 contra o Hamburgo, né? Inclusive, há pouco tempo. Eu acho que a melhor opção é essa aí por causa da odd, tá? Por causa da odd 1,34. Porque se você bota numa duplinha, já dá um incrementozinho legal. Se essa odd fosse 1,20 e pouco, nem isso eu recomendaria. Mas eu acho que é isso. De toda forma, eu acho que só vale a pena você ir nesse jogo aí. Se você quiser fazer o bingão, a múltipla com todos os jogos do dia. Porque tá longe de ser uma das mais recomendadas aí dessa sexta. É um jogo que a gente não consegue enxergar tendências muito claras, né? Tendências estatísticas recorrentes, né, dos 2 times. A única que a gente consegue ver é meio under de um ataque, mas são 2 defesas que tomam muitos gols. Então, talvez no encontro entre eles, os ataques consigam prevalecer, né? Então, realmente o jogo é um dos mais complicados aí para esta sexta-feira. Outro que também não é muito fácil é esse Oviedo e Espanhol, tá? Mais uma rodada da La Liga, né? Abertura da 9ª rodada. O Oviedo é um time que veio da 2ª divisão, tá ali fora da zona de rebaixamento, 2 vitórias e 6 derrotas. Ele não empatou ainda, né? Curioso. 4 gols marcados apenas, tem um pior ataque e tomou 14 gols. Já o Espanhol tem 11 gols marcados e 11 sofridos, né? Um time que marca muito, mas também sofre muito. Tá ali 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Pois é, velho. A gente tá falando de um Oviedo que muda de treinador, né? Treinador novo. Isso, aí. Tem estreia de treinador nesse jogo. Ele ganhou fora de casa ali do Valência de 2-1. Qual foi a outra vitória mesmo? Foi mais pro início, do Oviedo. Rodada do Girona, não foi? Acho que foi o Girona. Ele ganhou da Sociedad, né, na 2ª rodada, na 3ª rodada, né, que ele perde para o Villarreal fora, ok, perde do Real em casa também, ok, consegue essa vitória, perde do Getafe, perde do Elche. Contra o Barcelona, ele fez um gol, né, em casa, mas, apesar da derrota. Deixou gol aqui, obviamente, fez 2 na vitória contra o Valência. Contra o Levante, que foi o que causou a demissão do treinador, né? Realmente aí não marcou gol. Tá sem o Cazorla, né? O Cazorla tá machucado, né? Tem esse detalhe. E o Samuel Rondon, né? No ataque, é o centroavante do Oviedo, o venezuelano. Cara, é um joguinho muito complicado também, tá? Vamos dar uma olhadinha aí no Espanhol, rapidamente também, porque o Espanhol tem um retrospecto melhor, ele até começou muito bem, mas aí é isso que eu vou destacar, ele vem 4 jogos sem vencer aí já, tá? Uma sequenciazinha que nem foi, com exceção do jogo ali do Real Madrid, nem foi tão difícil assim. Por exemplo, ele empata em casa com Valência. Valência esse que o Oviedo ganhou fora, tá ligado? Recentemente. Empatou com o Girona, que para mim é o pior time dessa La Liga, perdeu em casa pro Betis. Então, assim, teve um início interessante, a equipe de Barcelona, mas já
desencadeou aí uma sequência bem negativazinha, tá? Ó, nos últimos 5 jogos, né? Ele só não tomou gol do Girona, que é um time de zona de rebaixamento, né? Sim. E fora de casa, né? Se até só pegar fora, ele não tomou do Girona, mas tomou 2 do Real, 2 da Real Sociedad. E é isso, né? Newcastle aqui foi amistoso, né? Vamos lá, vamos para as odds, porque esse jogo, assim, eu vou muito no contexto de estreia de treinador, tá? Eu gosto muito, assim, sobretudo futebol brasileiro. Assim, pô, estreia de treinador, o time costuma não corre fazer mais, feio. Né? Ele pode até não ganhar, mas perder é mais difícil. Né? A gente tem até uma dupla hipótese do Oviedo em 50, mas eu até seria mais seguro, porque o espanhol é mais time. E como a gente viu que o espanhol já tomou 11 gols, cara, um golzinho do Oviedo para esse jogo, que a gente já até foge de resultado final, é a única coisa que eu consigo enxergar de valor com um pouco de segurança, apesar do ataque frágil do Oviedo, mas assim, fez gol no Barcelona, fez gol na Sociedade em casa também, então um golzinho não é tão absurdo. Eu acho que é muito por causa da odd, tá? É uma cotaçãozinha 1,43 que se você joga numa dupla, se você pega uma dupla de odd 1,40, já vai para quase 2 a odd, né? 1,90 e pouco. Eu acho que é muito por causa disso, tá? Tá longe também de ser a opção mais segura que eu vejo aí no dia. Mas pela odd, eu acho interessante também, tá? Eu acho que, inclusive, eu concordo com você. Eu prefiro o gol do Oviedo do que o dupla hipótese. Tem esse ponto aí também. O espanhol, não fazer gol no Girona, né, que é a pior defesa do campeonato, aí confiar também que é meio complicado, né, porque o espanhol é um time mais over, até a gente podia até podia analisar o mais de 1,5, né, que tem 1,42, mas né, se sair 2 gols... É muito provável que seja um do Oviedo. A probabilidade de ser pelo menos um do mandante é alta, né, então a gente até prefere pegar o gol do Oviedo muito pelo esse fator anímico, né? Estreia de treinador, teve data FIFA, o Oviedo não é time que tem jogador convocado, então muitos jogadores convocados, né? Então dá para trabalhar bem aí nesse período. Então o golzinho do Oviedo fica sendo uma tendência aí que a gente confia mais. Bom, temos PSG, tá? E Estrasburgo, né? Pelo Ligue 1. PSG sem João Neves, sem Dembélé e um jogo em casa contra o Estrasburgo, time que está em terceiro lugar, que fez uma grande campanha na temporada passada. Melhor, inclusive, que o próprio PSG, viu? Cara, é impressionante esse início do Estrasburgo, tá? Até porque eles perderam o principal jogador, que era o Andrei Santos, né? Ex-Vasco, que pertencia ao Chelsea, né? E aí voltou de empréstimo pro Chelsea. Tarefa assim... Cara, eu confio no PSG, claro. É mais time, em casa. Não tem como não confiar no PSG. Mas eu não acho que é aquele jogo que mais da metade dos jogos do PSG, você vai analisar e vai pensar, é goleada para a equipe de Paris. Eu acho que aí não, tá? Eu acho que pode ser um joguinho complicado. Acho que o PSG não vence por mais de 2, inclusive. Meu palpite o PSG em casa, na temporada, ele não tomou gol, até curioso, né? Sim. Ele venceu o Angers por 1-0, o Lens por 2-0, a Atalanta, Liga dos Campeões, 4-0 e o Auxerre por 2-0. Inclusive, o placar mais dilatado foi contra, em tese, o time mais difícil, né? Talvez isso, enfim... Os caras entram mais ligados, né? Sabendo que o desafio é maior e talvez isso até ajude o PSG a ter uma quantidade de gols maior. O Estrasburgo fora, Matheus, ele fez gol em todos, viu? Pois é, tá metendo muito gol, tá realmente coisa linda de se ver, tá, velho? Metendo gol pra caramba, diga-se de passagem. Mas também toma em quase todos, né? Até nas vitórias aqui, ó. E eu acho que vale Bratislava, contra o Paris, também, tá? Tomou 2 gols. O único joguinho mais complicado que ele teve ali, que foi contra o Mônaco, ele perdeu, tá? Slovan Bratislava é bem inferior, time ali da Eslováquia, né? Paris FC é um time que subiu agora da segunda divisão, então acho que dá para dar uma relativizada. O Brøndby, outro time, é o dinamarquês, é um time que tá abaixo também. O Metz é time da parte de baixo, salvo engano, né? O Metz. Isso. O Metz é o lanterna, pô. O Metz é o lanterna. Então, assim, tá uma grande campanha. Metz. Eu acho que eu não quero tirar méritos, mas dá para relativizar um pouco, porque são adversários mais fracos. O que é que tu já tá rindo aí? Não, nada não. O PSG, confrontos diretos, o PSG venceu 1, 2, 3, mas calma, não, 4... isso aí é só Estrasburgo de visitante, você botou, tá? Que é o jogo que a gente vai ter, né? Então perfeito. Mas é bom ver geral, né? Porque eu queria destacar isso. Ano passado foi 2-1, mas foi na reta final, o PSG já campeão, tava né? Na foi Champions ali, e tava ligado na Champions ali também, o PSG, né? Acho que é favorito, né? Mas tem esse detalhe, muitos jogadores voltando da data FIFA, tem Liga dos Campeões, né? O Marquinhos não deve jogar, por exemplo, deve ser o Beraldo na zaga. Sim. Vamos para as odds aqui. PSG paga 1,32, Matheus Montenegro. Cara, assim, essa odd, em condições normais, ela estaria até mais baixa, né?
Porque, em termos teóricos, é uma disparidade muito grande PSG e Estrasburgo. Mas o PSG tá sem Dembélé, tá sem Fabian Ruiz e tá sem João Neves. E aí, talvez, tá em dúvida, pelo que a gente tem até agora de informação, 1h30 da tarde do dia anterior, o Marquinhos, o Doué e o Barcola são dúvidas, tá? Para esse jogo. Velho, eu confio na vitória do PSG. Agora eu acho arriscado você pegar um handicap da vida. Eu não recomendaria. Mas a vitória é ok. Eu acho que 1x0, 2x1 deve vir. Não vai ser um jogo fácil, tá? Não vai ser fácil. Ao meu ver, é isso aí. Mas eu confio na vitória, sim. A vitória eu acho que é uma boa. Ó, 2 gols do PSG paga a mesma coisa que a vitória. Exato. É melhor pegar logo a vitória, né, velho? E o gol de Estrasburgo em 66. Eu ficaria de olho nesse valor, gol. Tá? Até pro ao vivo valor. Ali, você pode até pegar um odd maior, dependendo de como esteja aí a escalação do PSG, o volume inicial de jogo de Estrasburgo. Time que faz gol em quase todo jogo, né? Um time que marca gol, mas por outro lado é bom lembrar que o PSG em casa ainda não tomou gol na temporada. Tem esse ganhou detalhe. todas, né? Ganhou todas. Bom, isso, né? Vamos na vitória do PSG e fica aí talvez 2 gols do PSG, para quem acha que pode ser um empate com gols, né? 2x2. O gol do Estrasburgo também tem seu valor, mas ainda confiamos, né, na vitória, muito por ser em casa, né? Se fosse fora, a gente poderia eu já acho que ter não valia também, não, viu? Vale lembrar que o PSG fora ele perdeu pro Olympique de Marseille já nessa temporada, né? Isso, 1x0 e foi um jogo que jogou nada. Bom, vamos agora para Taça de Portugal. Estou procurando aqui o jogo. Porque isso aí é mais papum, né, velho? Cara, Copa de Portugal. Não sei se eu gosto muito, não. Que é Chaves, que não é o Chaves, né, da série, é o Chaves lá contra o Benfica. Time da segunda divisão, Chaves, tá? Isso. É um jogo de Copa, né? Vamos ver os jogos recentes aqui. O Chaves, ele é um time que tá em terceiro lugar, se eu não me engano, na segunda divisão. Isso. Deixa eu conferir aqui. Isso. 1x0. Ele toma pouco gol, né? E não perdeu na temporada. Né? Mas, querendo ou não, é um time de segunda divisão contra um time 3 de primeira vitórias e 4 empates na segunda divisão portuguesa. Os próprios times da primeira divisão, né, estão a distância muito grande pro trio lá. Ainda mais um time da segunda, onde o orçamento, inclusive, é bem menor. Então, é até difícil a gente considerar esses bons resultados do Chaves, né? Toma pouco gol, ok, mas contra o Benfica... o Benfica, que com o Mourinho, né, ainda... instável, né? 0x0 no Clássico, perdeu do Chelsea, ganhou... Agora sim, ele tá instável na Champions, né? As 2 derrotas foram na Champions, tem isso aí. E ganhou de Gil Vicente, empatou com o Rio Ave, ganhou do AFS, né? Empatou com Santa Clara, né? Ele já teve uns tropecinhos aí contra times pequenos, mais da primeira divisão. E ano passado foi 2x0 e 1x0, tá? Mesmo o Chaves tendo sido rebaixado, a equipe do Benfica não teve tanta facilidade assim. Ano passado não, foi temporada retrasada, tá? Porque o Chaves ele cai nessa 23-24. Tem isso aí. Isso, 1x0, 2x0. Faz um tempo, né? Sim. Não, e assim, cara, vamos lá para as odds, bem rapidinho. Porque esse, junto com o jogo da Bundesliga, eu acho que é o mais complicado que tem. Por quê? A gente tem uma odd só de 1,22 no Benfica, tá? Que obviamente é muito mais time, é muito mais elenco do que o Chaves. Só que eu acho que deve poupar jogadores. A gente tá gravando com certa previsibilidade, 24 horas antes do jogo a gente não tem... talvez não comece com alguns titulares, é aquilo, né? Deixar no banco, se precisar, os caras entram no segundo tempo, porque muitos jogadores estiveram na data FIFA. É uma situação parecida com a do PSG. Muitos jogadores, viagens longas, né? E aí pode ter aquele descanso, até porque semana que vem tem Liga dos Campeões e o Benfica precisa vencer, né? Sim, perdeu os 2 primeiros jogos, né? Eu acho que é isso, tá, velho? Talvez valha ali, eu esperaria pelo menos ver a escalação, não sei. Eu fico meio com um pezinho atrás desse jogo aí, tá? É um jogo difícil, talvez a vitória do Benfica, por ser um time de primeira contra segunda, mesmo poupando ali para completar bilhete. Mas é um jogo que não é tão fácil como as odds mostram. Pode ser um jogo ali mais complicado. Eu não vejo valor na odd. Meu ponto é esse. Pro Benfica. Perfeito. Bom, a gente vai fechar com Série B, tá? Deixa eu ir aqui, né? Brasileirão Série B. Temos aí a partida entre Amazonas e Novo Horizontino, né? Que vão abrir aí a 33ª rodada. É o jogo que abre, duelo aurinegros. E opostos, né? Porque um tá subindo para a Série A. Já não bastasse o Mirassol, agora vamos ter Novo Horizontino na Série A. 53 pontos, mas ainda tá na briga, né? A Chapecoense tem 51, tá ali no encalço. E o Amazonas, cara, quase irreversível, viu?
Tá na Beto Nacional ainda, viu? Muito bem, muito bem. Então, só passando aqui, Novo Horizontino, 53 pontos, terceiro lugar, vice-lanterna para o Amazonas, 31, já está a 6, tá? Da Ferroviária, que é o primeiro time fora, e a pior defesa, tá? O Amazonas, 48 gols sofridos. Já o Novo Horizontino tem uma boa defesa, né? 27, é um time que toma pouco gol. É a segunda melhor defesa, né? Só não é melhor que a do Coritiba. Cara, eu confio mais na equipe paulista, tá? O Novo Horizontino já vem batendo na trave há alguns anos aí, sabe jogar a Série B, né? Coisa que o Amazonas é muito novo. Vale lembrar que o Amazonas, se não me engano, é um clube de 2017, 18, 19, é bem novinho, né? Bem novo mesmo. Ele conseguiu acessos consecutivos, da D para C e da C para B. E agora tá aí. Se segurou, né? Temporada passada, e agora tá aí. Deve cair, né? Dificilmente vai conseguir se manter. Velho, a defesa do Amazonas é muito ruim. Acho que esse ponto vale destacar. O time do Novo Horizontino também é melhor. Eu não confio, não, no Amazonas, não. Tá? Assim, eu acho que esse jogo é focar 100% no Novo Horizontino. Eu acho que estatística importante, tá? Dos 16 jogos, dos últimos 16 jogos do Amazonas, ele tomou gol em 15. Só não tomou gol na vitória por 1-0 contra o Volta Redonda, tá? Então, time da parte de baixo, né? Vale destacar. É um time que tá caindo que nem ele. Já Exato. O Novo Horizontino, né, ele tem uma derrota recente para Chapecoense fora, que é uma derrota aceitável, mas fez 3-0 no Operário, venceu o Cuiabá fora, o Cuiabá estava bem, numa boa sequência, o Novo Horizontino foi lá e venceu, né, empatou com o Vila Nova 1-1, ganhou do Paysandu fora 1-0, ganhou do Atlético 1-0, ele não marca muitos gols, mas ele vem marcando pelo menos um, há uma sequência bem grande, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dos últimos 9 só em um ele não marcou gol. Faz o necessário, faz o golzinho ali e pronto. Cara, eu acho que é focar no Tigre aí, tá? Tigre contra Onça, né? Vamos lá para as odds. E, de fato, eu acho que as odds, elas estão justas, né? Fora de casa, pro Novo Horizontino. Eu gosto tanto do empate do Novo Horizontino, eu acho interessante para esse jogo, tá? Quanto eu gosto do gol do Novo Horizontino. Eu acho que eu ainda prefiro o gol do Novo Horizontino, sabia? Vale lembrar que o Amazonas, o último jogo em casa, ele ganha do Criciúma de 2-1, né? E a odd tá maior do Novo Horizontino, do gol. E Série B nessa reta final, assim, é meio imprevisível o resultado final, tá? Assim, os times ruins começam a dar tudo de si, né? Porque é agora ou nunca. Os times que estão bem podem começar a dar aquela pipocada pela pressão. E o Novo Horizontino é um time que vem pipocando em reta final nos últimos 2 anos, então é bom abrir o olho. Nesse momento não dá indícios disso, mas quem pode começar nesse jogo? Então eu focaria só no gol, né? Muito pela defesa frágil do Amazonas. É isto, Fábio, mano. Antes que eu me esqueça, quase que eu ia me esquecendo. A camisa do dia? Bonita essa, hein? Bela camisa. Do seu Marcílio, né? Ele, da família Dias, né? Diga-se de passagem. Isso. Marcílio Dias. E aí, olha aí, ó. Caramba, eu lembrei também agora, né? Porque são 2 quadros, né, Fabiano? Tem um quadro das camisas e tem um quadro aqui também das curiosidades que a galera tá gostando que eu conto. Eu gostaria de levantar uma polêmica, uma questão para você amante de futebol. Esse clube aqui, ele se chama Clube Náutico Marcílio Dias. Ele é um clube náutico, né? Tanto que vocês verem aqui, ó, que tem uma âncora e tudo mais, né? Porque a equipe pernambucana Náutico, que todo mundo conhece como Náutico, ela se chama Náutico e não Capibaribe. Porque o nome do time é Clube Náutico Capibaribe. Né? Do mesmo jeito que o Marcílio Dias ele se chama Marcílio Dias, o Náutico deveria se chamar Capibaribe. Por que se popularizou como Náutico? Fica o questionamento. Você chamar o Náutico de Náutico é a mesma coisa que você Grêmio, chamar... né? Grêmio era para ser Portalegre, Sport era para ser Recife. Eu acho que tem muito a ver na época, né? Esses times, como eles são mais antigos, não tinha muito Grêmio. Então era o Grêmio ali. Não tinha muito clube náutico. Então era o Náutico. Acho que quando o Marcílio Dias foi fundado, talvez tivesse mais clubes náuticos. Aí, para diferenciar, chama pelo nome, né? Acho que é meio por aí. Pelo que eu li, a história é justamente essa. Eu queria jogar a polêmica aí para vocês se refletirem, mas pelo que eu já li, é algo meio que nessa pegada. O Náutico, ele foi fundado como um clube náutico, né? E aí, quando ele começa a jogar futebol, a galera se referia a ele justamente como isso é aquele clube náutico, aquele lá, o Náutico lá. E aí pegou, né, nos jornais da época, na rádio da época, e ficou. Só que o nome oficial é Capibaribe, né? É Clube Náutico. Os clubes cariocas, né? Clube Regatas, né? Acho que o Flamengo o Vasco e o Botafogo, né? Mas como tinha 3, não tinha como um ser o Clube Regatas. Então diferenciava o clube do Botafogo, do Flamengo, Vasco da Gama. Então acho que é meio Fica aí a curiosidade e a discussão aleatória do final do vídeo. Tamo junto. Muito bem. Bilhete, Faber, mano, que é o que... Vamos lá, bilhetinho difícil a gente definir. A gente demorou um tempinho aqui. Mas vamos na vitória do PSG. Combinado com dupla
e mais de 0,5 gols do Al-Ittihad, dupla chance, né? Dupla hipótese no caso. Vamos lá. O do Al-Ittihad eu acho que é a mais segura do dia, tá? Dupla hipótese do Al-Ittihad com gol do Al-Ittihad. Você aqui tá na vitória do Clube Saudita ou empate com gols. Eu acho que essa aí é a melhor alternativazinha do dia. Só que a odd é baixa, né? Então por isso a gente vai fazer uma dupla. Para mim, a vitória do PSG é a que tem menos chance de zebrar. Por isso que é a que eu prefiro. Mas eu vou deixar um asterisco. Se você tiver a oportunidade de ver a escalação, a gente tá gravando aqui com 24 horas de antecedência do jogo, que é para vocês aí terem previsibilidade de assistir o vídeo, né? Se os jogadores que são dúvida, Marquinhos, Doué, Barcola, jogadores que estavam na seleção, não vão estar à disposição, eu acho que vale a pena você se precaver e evitar essa vitória do PSG. Aí eu recomendaria o gol do Novo Horizontino, que eu acho que vai bater também. Só que Série B também é traiçoeira. Por isso que, considerando que o PSG ele vai meio que ali com o que tem de melhor à disposição em comparação ao gol do Novo Horizontino, e por ser em casa, é porque é mais difícil de zebrar, tá entendendo? É muito mais fácil o Novo Horizontino vacilar na Série B do que o PSG vacilar em casa lá no Campeonato Francês. Então eu acho que é mais seguro a vitória da equipe parisiense, tá? Por isso, o nosso bilhete vai ficar esse aí, oddzinha 1,72. Muito bem, é isso. Valeu, Matheus Montenegro. Grande abraço para você. Missão cumprida. Reforçar o like, né? Se inscrever. Enfim, a gente está muito feliz com o nosso crescimento gradual, orgânico, zero. Hoje é o programa da sexta-feira, né? Daqui para a próxima sexta-feira, a nossa meta é 2.500 inscritos. A gente tá com 2.180, se eu não me engano. Bate, acho que até segunda bate pela média. Mano. Vamos botar as expectativas lá embaixo. Boa. Muito bem. É isso, galera. Muito feliz aí. Tamo junto. Feliz demais. Com o crescimento, vocês sempre comentem, tá? Deixam like, hype, né? Porque façam uma hypada, porque o YouTube recomenda para mais pessoas, né? Ainda tem muita gente que ainda não conhece, né? Aqui o nosso trabalho, então a gente conta com vocês para seguir crescendo. É isso, valeu, tamo junto, ótimo final de semana e até a próxima, né? Analisando jogos de sábado, tá? Perfeito. É isso, valeu. Valeu, tchau.